Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasa Di Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Haribol, todas as glórias aos devotos. Hoje, nessa aula, estaremos falando do capítulo 9 do canto 11 do Srimad Bhagavatam, intitulado Desapego de tudo que é material. Nesse capítulo, o Brahma Avaduta descreve seus outros 7 gurus, começando com o pássaro Kurara. Também descreve um guru adicional, o próprio corpo. A instrução recebida do pássaro Kurara é que o apego cria miséria, mas quem é desapegado e não tem posses materiais está qualificado para alcançar felicidade ilimitada. O Brahmana Avaduta aprendeu da criança tola e preguiçosa que, livrando-se da ansiedade, a pessoa se torna idônea para adorar a suprema personalidade de Deus e apta para experimentar o êxtase supremo. A instrução recebida da moça, que conservou apenas um bracelete de conchas em cada pulso, é que se deve ficar só, para que assim a mente se estabilize. Apenas então será possível fixar a mente de uma vez por todas na suprema personalidade de Deus. Certa vez, diversos homens chegaram para pedir a mão da moça, cujos parentes, por coincidência, não estavam em casa. Ela entrou no aposento da casa e começou a bater arroz para preparar comida para os hóspedes inesperados. Nessa altura, seus braceletes de conchas estavam fazendo muito barulho devido ao atrito entre eles. E para acabar com este ruído, ela foi quebrando os braceletes um a um, até ficar, afinal, apenas com um em cada braço. Assim como 2 ou mais braceletes fazem barulho, se mesmo 2 pessoas residem no mesmo lugar, e que se dizer de muitas, há toda a possibilidade de ocorrer desavença e conversa fútil. O Brahmana Avaduta também recebeu instrução do fabricante de flechas, que estava tão absorto em construir uma flecha, que nem mesmo percebeu que o rei estava passando a seu lado na estrada. Da mesma maneira, deve-se controlar com rigor a mente, concentrando-a na adoração ao Senhor Hari. O Brahmana Avaduta aprendeu da serpente que um sábio deve vaguear sozinho, não deve morar num lugar predeterminado, deve ser sempre cuidadoso e grave, não deve revelar seus movimentos, não deve aceitar a ajuda de ninguém e deve falar pouco. A instrução obtida da aranha, que produz de sua boca a teia e depois a recolhe, é que a suprema personalidade de Deus, de modo semelhante, cria de si mesmo o universo inteiro e depois recolhe-o para dentro de si. Do frágil inseto que assumiu a mesma forma da vespa, o Brahmana Avaduta aprendeu que a entidade viva, sob o domínio da afeição, ódio e temor,
atinge na próxima vida a identidade daquele objeto sobre o qual fixa sua inteligência. Vendo que o débil corpo material está sujeito a nascimentos e mortes, a pessoa sóbria deve desfazer-se do apego material a este corpo e utilizar adequadamente, na busca de conhecimento, a rara dádiva de ter uma vida humana, esforçando-se sempre pela consecução da meta mais elevada. Então, iniciamos aqui o verso 1. O Brahmana Santo disse: todos consideram determinadas coisas no mundo material como muito queridas para si, e devido ao apego a esses objetos, eles por fim se tornam infelizes. Quem compreende isto, renuncia à posse e ao apego materiais e desse modo alcança felicidade ilimitada. Certa vez, um bando de falcões enormes, que não conseguia achar nenhuma presa, atacou outro falcão mais fraco que tinha alguma carne. Naquele momento, estando em perigo de vida, o falcão abandonou a carne e experimentou verdadeira felicidade. Na vida familiar, os pais estão sempre em ansiedade devido ao lar, filhos e reputação. Mas nada tenho a ver com estas coisas. Não me preocupo em absoluto com família, nem me interesso por honra ou desonra. Desfruto apenas a vida da alma e encontro amor na plataforma espiritual. Dessa maneira, vagueio pela terra como uma criança. Neste mundo, duas classes de pessoas estão livres de toda a ansiedade e imersos em grande satisfação. Essas duas pessoas são aquele que é um tolo, retardado e infantil, e aquele que se aproximou do Senhor Supremo, que se encontra além dos três modos da natureza material. Certa vez, uma moça em idade de casar estava sós em casa, porque àquele dia seus pais e parentes tinham ido a outro lugar. Nessa ocasião, chegaram alguns homens à sua casa, desejando especificamente desposá-la. Ela os recebeu com toda a hospitalidade. A moça foi a um lugar reservado e começou a preparar algo que seus hóspedes inesperados pudessem comer. Ao bater o arroz, os braceletes de conchas em seus braços se chocavam e produziam enorme ruído. A moça temia que os homens considerassem sua família pobre, porque ela estava ocupada na tarefa servil de debulhar o arroz. Sendo muito inteligente, a moça tímida quebrou os braceletes de conchas, deixando apenas 2 em cada pulso. Em seguida, porque a moça prosseguia a debulhar o arroz, os 2 braceletes em cada pulso continuavam a se chocar e a produzir ruído. Por isso, ela tirou um bracelete de cada braço e com apenas um em cada pulso não havia mais barulho. Ó subjugador do inimigo, viajo por toda a superfície da terra, aprendendo constantemente sobre a natureza deste mundo, e dessa maneira eu mesmo testemunhei esse caso e aprendi daquela moça uma lição. Quando muitas pessoas vivem juntas no mesmo lugar, indubitavelmente haverá aí desavenças. E mesmo que apenas 2 pessoas vivam juntas,
haverá conversas frívolas e desacordos. Portanto, para evitar conflitos, deve-se viver só, tal qual aprendemos do exemplo do bracelete da moça. Depois de aperfeiçoar as posturas sentadas de yoga e dominar o processo respiratório, deve-se estabilizar a mente através do desapego e da prática regulada de yoga. Desse modo, com muita atenção, deve-se fixar a mente na meta única da prática de yoga. A mente pode ser controlada quando ela se fixa na Suprema Personalidade de Deus. Após alcançar uma situação estável, a mente se liberta do desejo contaminado de executar atividades materiais. Assim, à medida que o modo da bondade se fortalece, pode-se abandonar de vez os modos da paixão e da ignorância, e aos poucos transcende-se até o modo material da bondade. Quando a mente se livra do combustível dos modos da natureza, extingue-se o fogo da existência material. Então, a pessoa alcança a plataforma transcendental da relação direta com o objeto de sua meditação, o Senhor Supremo. Dessa maneira, quando a consciência está completamente fixa na verdade absoluta, a Suprema Personalidade de Deus, a pessoa não vê mais dualidade nem realidade interna e externa. Dá-se o exemplo do fabricante de flechas, que estava tão absorto em fazer uma flecha aprumada, que nem mesmo notou a presença do próprio rei, que estava passando bem ao seu lado. A pessoa santa deve permanecer só e viajar constantemente sem residência fixa. Sendo vigilante, deve permanecer isolada e deve agir de modo que não seja reconhecida nem notada pelos outros. Andando sem companheiros, ela não deve falar mais que o necessário. Quando alguém, vivendo num corpo material temporário, tenta construir um lar feliz, o resultado é infrutífero e miserável. A serpente, no entanto, entra num lar construído por outros e leva uma vida próspera e feliz. O Senhor do Universo, Narayana, é o Deus adorável de todas as entidades vivas. Sem assistência alheia, o Senhor cria este universo mediante sua própria potência e, na ocasião do aniquilamento, destrói o universo através de sua expansão pessoal sob a forma do tempo e recolhe todo o cosmos, incluindo todas as entidades vivas condicionadas, dentro de si mesmo. Logo, seu eu ilimitado é o refúgio e reservatório de todas as potências. O sutil pradana, o alicerce de toda a manifestação cósmica, é conservado dentro do Senhor e, desse modo, não é diferente dele. Depois do aniquilamento, o Senhor permanece só. Ao exibir sua própria potência sob a forma do tempo e guiar suas potências materiais, tais como o modo da bondade, para uma condição neutra de equilíbrio, a Suprema Personalidade de Deus permanece o controlador supremo daquele estado neutro, chamado Pradana, bem como das entidades vivas. Ele é também
o supremo objeto de adoração para todos os seres, incluindo as almas liberadas, os semideuses e as almas condicionadas ordinárias. O Senhor está eternamente livre de qualquer designação material e constitui a totalidade da bem-aventurança espiritual proveniente da percepção de sua própria forma espiritual. O Senhor, desse modo, exibe o significado mais completo da palavra liberação. Ó subjugador dos inimigos, no momento da criação, a personalidade de Deus expande sua própria potência transcendental sob a forma do tempo e, agitando sua energia material, Maya, que consiste nos 3 modos da natureza material, cria o Mahatattva. Segundo eminentes sábios, aquilo que é o alicerce dos 3 modos da natureza material e que manifesta o diversificado universo, chama-se Sutra ou Mahatattva. De fato, este universo repousa dentro daquele Mahatattva, e devido à sua potência, a entidade viva tem de sujeitar-se à existência material. Assim como dentro de si mesma a aranha expande o fio através de sua boca, brinca com ele por algum tempo e enfim o engole, da mesma maneira, a Suprema Personalidade de Deus expande sua potência pessoal dentro de si mesmo. Desse modo, o Senhor exibe a rede da manifestação cósmica e utiliza conforme seu propósito e, afinal, recolhe-a por completo para dentro de si. Se, por amor, ódio ou temor, uma alma corporificada fixar sua mente com inteligência e completa concentração numa forma corpórea específica, ela com certeza obterá aquela forma sobre a qual está meditando. Ó rei, certa vez, uma vespa forçou um inseto mais fraco a entrar em sua colmeia e o manteve preso lá. Com muito medo, o inseto mais fraco meditava constantemente em seu captor e, sem abandonar o corpo, aos poucos alcançou o mesmo estado de existência da vespa. Desse modo, a pessoa alcança um estado de existência de acordo com sua concentração constante. Ó Rei, de todos estes mestres espirituais, adquiri grande sabedoria. Agora, ouve, por favor, enquanto explico o que aprendi de meu próprio corpo. O corpo material também é meu mestre espiritual, porque me ensina o desapego. Estando sujeito à criação e destruição, ele sempre chega a um fim doloroso. Desse modo, embora use meu corpo para adquirir conhecimento, sempre me lembro de que ele será, afinal, consumido por outros. E, permanecendo desapegado, vagueio por este mundo. Um homem apegado ao corpo acumula dinheiro com grande esforço para expandir e proteger a posição de sua esposa, filhos, propriedade, animais domésticos, criados, lares, parentes, amigos e assim por diante. Ele faz tudo isso para o prazer do próprio corpo, assim como a árvore, antes de morrer,
produz a semente de uma futura árvore, o corpo moribundo manifesta a semente de seu próximo corpo material sob a forma de seu karma acumulado. Desse modo, assegurando a continuação da existência mundana, o corpo material cai e morre. Um homem que tem muitas esposas vive molestado por elas. Ele é responsável por mantê-las. Por isso, todas as senhoras sempre o arrastam para diferentes direções, enquanto cada uma luta por seu interesse pessoal. De forma semelhante, os sentidos materiais afligem a alma condicionada, arrastando-a ao mesmo tempo para muitas direções. De um lado, a língua a arrasta para conseguir alimentos saborosos. Então, a sede a arrasta para conseguir uma bebida conveniente. Ao mesmo tempo, os órgãos sexuais clamam por satisfação e o tato demanda objetos macios e sensuais. O estômago aborrece a pessoa até estar farto. Os ouvidos exigem ouvir sons agradáveis. O olfato deseja aromas deliciosos. E os olhos irrequietos clamam por visões encantadoras. Dessa maneira, os sentidos, órgãos e membros, todos desejando satisfação, arrastam a entidade viva para muitas direções. A Suprema Personalidade de Deus, expandindo sua própria potência, Maya Shakti, criou inúmeras espécies de vida para alojar as almas condicionadas. Contudo, após ter criado as formas de árvores, répteis, animais, aves, serpentes e etc., o Senhor não estava satisfeito em seu coração. Ele, então, criou a vida humana, que oferece à alma condicionada inteligência suficiente para perceber a verdade absoluta e assim ficou satisfeito. Após muitos e muitos nascimentos e mortes, obtém-se a rara forma de vida humana que, embora temporária, proporciona à entidade viva a oportunidade de atingir a perfeição máxima. Por isso, um ser humano sóbrio, de imediato, deve esforçar-se pela perfeição última da vida e não cair no ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Afinal, o gozo dos sentidos é disponível mesmo nas mais abomináveis espécies de vida, ao passo que a consciência de Krishna só é possível para um ser humano. Tendo aprendido esses ensinamentos de meus mestres espirituais, permaneço situado na compreensão acerca da Suprema Personalidade de Deus e plenamente renunciado e iluminado pelo conhecimento espiritual vivenciado, vagueio pela terra sem apego nem falso ego. Embora a verdade absoluta seja um sem segundo, os sábios a descreveram de muitas maneiras diferentes. Portanto, a pessoa talvez não seja capaz de adquirir conhecimento muito firme ou completo de um só mestre espiritual. A Suprema Personalidade de Deus disse: tendo assim falado ao rei Yadu, o sábio Brahmana aceitou reverências e adoração do rei e sentiu-se interiormente satisfeito. Então, dizendo a Deus, partiu tal qual tinha vindo. Ó Uddhava, ouvindo as palavras do Avaduta,
o santo rei Yadu, que é o antepassado de nossos próprios ancestrais, livrou-se de todo o apego material e por isso sua mente atingiu o equilíbrio na plataforma espiritual. Então aqui terminamos mais esse capítulo, 9 do canto 11, onde o rei Yadu foi iluminado por Dattatreya sob a forma de um Brahmana avaduta, que ensinou o rei a fixar sua consciência na plataforma espiritual de desapego mediante a mera observação da criação de Deus. Então Krishna ele estava explicando a Uddhava sobre a natureza do conhecimento espiritual através dessa história onde esse sábio renunciado avaduta dá exemplo do seu aprendizado através da observação de elementos e seres da natureza material que serviram como gurus para ele tirar certas conclusões onde conduziria a sua vida espiritual de uma forma perfeita para voltar ao mundo espiritual. E por isso ele fala, aquele verso que quando ele aprendeu esses ensinamentos dos seus mestres espirituais, ele permanecia situado nessa compreensão acerca de Deus e plenamente renunciado e iluminado por esse conhecimento espiritual vivenciado. E assim ele vagueava pela terra sem apego nem falso ego. Ok? Então, muita luz no coração de vocês. Espero que vocês ouçam novamente essas palavras, fixem bastante em sua mente. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.